Bem, nós estamos ao lado aqui do vereador mais votado de Taubaté, que é o Antônio Mário Ortiz. Tudo bem, Antônio Mário? Tudo bom, Antônio? É um prazer tê-lo aqui. Além de vereador mais votado, ele foi um bom prefeito também de Taubaté. Lá em Taubaté teve bons prefeitos. Bom, eu convidei o Antônio Mário aqui, porque o Antônio Mário, tal como eu, ele vem criticando as bases do protocolo de intenções. Ontem ainda tive com o Otto da Sabesp em São José, conversando sobre a dívida. E daí ele me contava de que a dívida de Taubaté, desde a assinatura, a prefeitura não vinha pagando. E deu um trabalho danado para se chegar ao consenso de receber agora com a assinatura dessa carta de intenções. Mas como de boas intenções o céu e o inferno está superlotado, Antônio Mário, como você vê essa carta de intenções que vai agora para as mãos dos senhores vereadores? Eu ainda tenho que analisar, Antônio Leite. A gente sabe, por enquanto, a notícia pela imprensa. Vou receber a carta para poder dar uma posição mais definitiva. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, essa dívida que a Sabesp cobra da Prefeitura de Taubaté é improcedente. De fato, o Taubaté não pagava a conta da água dos prédios públicos, mas em troca de fazer uma série de serviços para a Sabesp, como, por exemplo, mão de obra para fazer uma quantidade enorme de galerias de esgoto e também rede de água. Quando Antônio Mário era prefeito, o contrato já havia sido assinado pelo Curié, é isso? Não, esse contrato é de antes, Valdomiro de Carvalho. Pô, mas então é antigo mesmo. Antigo, mais de 30 anos. Então, é bem antigo. Bom, agora o novo contrato é 30 anos e para terminar, nem você que é um jovem vai ver, que é para mais 60 anos. Também sou contrário a isso. Eu acho que você não pode deixar a infraestrutura da cidade por 60 anos na mão de uma empresa. Seja ela quem for, do Estado ou não. Nada contra a Sabesp nesse caso. Nada contra. Mas não pode ser por esse espaço de tempo muito grande. Seria um tempo que a Câmara aprovaria, mas um tempo que ela soubesse que determinado 30 anos ou 20 anos, 18 anos, dali em diante, um novo contrato com novas reivindicações, seria isso? Exatamente. O crescimento é dinâmico, né? Você não sabe como é que vai estar daqui a 30 anos. Como a gente poderia prever o crescimento de Taubaté como está hoje? A secretária falou aqui para os jornalistas de que a cidade de Taubaté vinha dando vamos dizer, uma grande perda. A Sabesp teria uma grande perda. Palavras da secretária que esteve aqui, a pena. E ela não teve pena de falar que tem uma grande perda, a Sabesp em Taubaté, cerca de 31%. Está acima da média da Sabesp, que é de 26%. Será necessário reparar equipamentos, disse a secretária Dilma Pena. Ela não teve pena. Ué, mas então a Sabesp não arrumava nada? Pois é, esse é um problema dela, né? Isso ela dizendo, né? E é um problema dela, aliás, da Sabesp, porque... Antônio Leite, vamos colocar uma coisa bem colocadinha aqui. Primeiro, a Sabesp não é governo do Estado, é uma empresa do governo do Estado. Segundo, o governo do Estado não investiu nada em Taubaté. O investimento todo que foi feito aqui veio da onde? Do bolso de quem pagou conta de água e esgoto, durante 30 anos. No tempo que eu estava aqui como prefeito, o superávit operacional da Sabesp aqui era de R$ 1,5 milhão por mês. O total que a Sabesp precisava para gastar, para completar o serviço na época, inclusive a estação de tratamento que agora saiu aí, era de 60 milhões. O que significa que em 40 meses fazia só com o superávit daqui. Aplicou o dinheiro em outro lugar e agora veio aí dizendo que o governo do Estado tirou um dinheiro, empréstimo para fazer. Tirou o empréstimo porque não apropriou o que era nosso aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o vereador Mário Ortiz. Bom, mas a única coisa que eu achei estranha e que saiu em quase todos os jornais é que o plano indica, o vereador, a execução de 196 milhões em obras de saneamento pela Sabesp durante os 30 anos de vigência de contrato prorrogável por mais 30. O que me deixa aqui que eu não entendi. Eu tive com o Otto ontem e tal, eu ouvi e tal. E eu ouço, mas venho aqui na televisão e falo. Tem que falar para o povo. Sim, aliás, a água é do povo, não é da Sabesp. A água é do povo. É do Paraíba, do Rio Una, mas ainda não é da Sabesp. Mas acontece o seguinte, eu acho que tem muito dinheiro aí, porque mesmo que a prefeitura, por exemplo, na carta de intenção promete os 60 milhões deverão ser repassados pela Sabesp à prefeitura em 3 parcelas.
depois que os senhores vereadores aprovarem, a primeira no valor de 10 milhões, que será depositada no ato da assinatura do contrato. 10 milhões. Assinou, Câmara aprovou, o prefeito não vetou e tal, tá bom. A segunda parte dos recursos, aqui que me estranha, hein? Uma empresa deste quilate, rica como é. Daí, a segunda parte dos recursos, que soma 20 milhões, serão repassados o ano que vem e os 30 milhões restantes irão para o próximo prefeito, creio eu. E daí? A forma de pagar realmente não pode ser à vista, a gente compreende isso. Como é que calcula o valor que a Sabesp quer pagar? Ela fez ela deve ter feito um estudo de engenharia econômica, ou seja, quanto vai arrecadar em 30 anos, o que se pretende gastar, quanto sobra e quanto representa isso trazido ao valor de hoje, descontando a taxa de juros de mercado. Esse é o raciocínio que se faz. Bom, o que está errado, Antônio Leite, é o seguinte: primeiro, 198 milhões, é isso que está aí, não é? Isso. Como é que chegou nesse número? Cadê o plano municipal de saneamento básico como tem em São José dos Campos? Não tem. Aqui não tem. Não tem. Então, como é que você calcula o valor se você não sabe o plano? Não foi discutido com a comunidade. Então, para mim, isso para o processo até ter isso. Outra coisa, a Sabesp estava desenvolvendo um plano, ou o governo do estado parece que contratou uma empresa agora para fazer isso. Não tem sentido. Quem tem que saber como nós queremos crescer é Taubaté. Nós temos que dizer o que nós queremos de quem nós estamos contratando. Não eles virem nos ensinar o Padre Nosso. Quem tem que resolver isso é o departamento técnico da prefeitura ou uma empresa que a prefeitura contrata, como fez São José, certinho. Bom, então é o segundo ponto. Terceiro ponto, não deve. A prefeitura de Taubaté, se fizer um encontro de conta certinho, não deve. No jornal está que a Sabesp vai perdoar a dívida de 40 milhões da administração, que é da prefeitura. Perdoar não, ela está deduzindo do que ela quer pagar para a prefeitura. Não tem perdão nenhum, não. Não tem perdão. Pelo que está aí, não. Aliás, não deve, então não tem que perdoar mesmo. Agora, quando você era prefeito, então, Ortiz, você não devia nada, porque a dívida acumulada de 2003 para cá, está aqui no jornal. Não, essa dívida, no meu entender, está errada. Ela não tem dívida, na minha opinião, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não pagar a água é porque a prefeitura tapava todos os buracos que a Sabesp fazia, a prefeitura fazia obra, dava o material, dava mão de obra e a Sabesp mão de obra. Só o empreiteiro aqui de Taubaté estava conversando comigo ontem, ele pegou obras aqui durante 2 ou 3 governos, ele fez 150 quilômetros de redes de água e esgoto sem um tostão da Sabesp, quando era tudo deles. Pagava? A prefeitura que pagava. Agora nós vamos pagar para eles água. Antônio Mário, você disse ao jornal aqui, e aos jornalistas do Vale Paraibano, que a cada 4 anos a Sabesp tem um lucro de 100 milhões em Taubaté. Não foi bem assim, a notícia está aí. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se em 99 o superávit operacional da Sabesp era de R$1,5 milhão por mês, se ela tiver hoje, com a cidade cresceu muito nesses últimos 10 anos, R$2,5 milhões por mês, quanto dá por ano de superávit? 25 milhões, 4 anos, 100. Bom, então, por enquanto, a prefeitura, com essa carta de intenções, fica só em intenções, porque tem que passar pela Câmara e lá os vereadores... Agora, eu quero reservar só uma coisa, Antônio, que eu queria deixar bem claro aqui, que a gente está falando em números ainda sem um devido estudo. Lógico. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem que ser feito todo esse estudo, inclusive do encontro de contas entre Prefeitura e Sabesp, para ver quem deve para quem. Eu tenho certeza que a Sabesp deve muito mais do que isso para a Prefeitura. Eu tive conversando com diversos vereadores da Câmara, seus pares lá, e todos têm o mesmo pensamento seu, de que a Sabesp talvez deva mais para a Prefeitura do que a Prefeitura no próximo... Mas com certeza. Não é verdade? Com certeza. Rede de esgoto. Hoje, Taubaté está feliz porque Taubaté e Tremembé tem um tratamento 100%, é isso? Sim. Mas hoje... Agora, no último ano do contrato, no penúltimo ano do contrato. Mas o contrato, aqui, a Sabesp parece que alimenta esperança, ou alguém alimenta esperança, de, embora vença o contrato só o ano que vem, em dezembro do ano que vem, o atual contrato, que já nos próximos meses, daqui a 2 meses, 1 mês, vocês aprovem e está tudo resolvido. Olha, depende. Se a gente conseguir ter um plano municipal de saneamento básico, que é obrigado por lei ter, feito pela prefeitura com credibilidade, melhora a situação.
Se for feito o encontro de contas como tem que ser feito, melhora a situação. E se a Sabesp resolver pagar um valor justo, também melhora a situação. E acho que melhora a situação se não for um contrato de 30 anos renovável, não tem cabimento. 30 anos no total tá bom, 15 mais 15. Agora, 60, você entregar todo o esquema aí de saneamento básico do município por 60 anos para uma empresa, não tem sentido. O raciocínio é o seguinte, quer dizer, as empresas hoje estão num mundo globalizado e muito rápido, as coisas mudam. Como é que vai dar 60 anos para a empresa?